O anjo mentiroso e feiticeiro do livro de Tobias. Você sabe que o livro de Tobias faz parte dos 7 livros apócrifos acrescentados pela Igreja Romana, sendo que esses livros não são reconhecidos pela Tanakh, pelo cânon judaico, já falamos isso, e nem tampouco pela Igreja universalmente não são reconhecidos como escritos canônicos. Isso é um fato, gente. Queira alguém reclamar ou não, não são reconhecidos como por inspiração divina. E esse livro de Tobias, eu falei que iria falar sobre esse assunto, porque já gravamos um vídeo, você pode voltar. Esse vídeo é uma pergunta nesse vídeo que eu faço sobre a Bíblia protestante, se ela está incompleta, porque nos acusam de que a nossa Bíblia está incompleta. Mas não, nós temos o cânon judaico, que é o Antigo Testamento, a Tanakh, que termina em Malaquias, já expliquei bem nesse vídeo, como temos a Brit Hadashah, o Novo Testamento de Mateus e Apocalipse. E acabou, terminou 66 livros nesse compêndio de livros sagrados reconhecidos através de concílios. Agora, lógico, a Igreja Romana cheia de invenções, de doutrinas de homens, manipuladores que surgem através dos séculos e também na Inquisição para promover doutrinas humanas maquiavélicas para extorquir, para poder fazer coisas absurdas, com certeza é o prato cheio. Então, nós temos que ir à realidade. Eu vou apresentar alguns pontos porque, entre todos esses livros que trazem doutrinas duvidosas, por isso são apócrifos, algo oculto, duvidoso, misterioso, que não tem fundamentação e principalmente não está em harmonia com os demais livros da Bíblia, toda essa estrutura com certeza deve ser apresentada para que você entenda que a nossa Bíblia, a Bíblia que nós temos de 66 livros, não está incompleta. Não está incompleta. Por favor, assista o vídeo que eu gravei sobre a Bíblia protestante. Mas vamos lá, vamos lá. Primeiro ponto, que eu já falei, nem os judeus reconhecem esses livros apócrifos, lembrando que o cânon termina em Malaquias, e os próprios judeus afirmam isso, passando-se 400 anos de silêncio e começa o cânon com Mateus, que é a Brit Hadashah, até o Apocalipse, que é o Novo Testamento. Nesse intervalo, esses livros foram escritos. Há coisas históricas, em alguns, por exemplo, Macabeus, sim, tem histórias lindas, mas não são canonizados porque dentro dessa história se contam relatos ou afirmações que apoiam doutrinas que não procedem com a harmonia da doutrina da Igreja do Senhor, da sã doutrina. Nós precisamos entender isso. E nem os apóstolos, nem o próprio Jesus citaram esses livros apócrifos. Não os citaram. E a primeira coisa que eu quero destacar é essa aqui. Não está no cânon judaico, já falei. A segunda a própria Igreja Romana afirma na 19ª impressão da Bíblia comentada da edição pastoral em 1996, página 528. Vamos ler o que está escrito isso aqui, coisa de católico. Católico escreveu isso aqui, e essa aqui é uma Bíblia católica. Eu posso mandar para você esse print e posso te mandar claramente o que está escrito aqui. Diz assim, nessa Bíblia católica comentada, olha só como é importante. O livro de Tobias foi escrito pelo menos 200 a.C. Apesar das aparências, não conta uma história real, pois os acontecimentos aí descritos dificilmente se enquadram na história desse período. O livro pertence a um gênero sapiensal e é uma espécie de romance ou novela. Gente do céu, mande uma mensagem para mim, se você não tem meu celular, vou anotar aqui já meu celular, ó. 13, esse é o celular da equipe, na verdade, 991826111. Eu te mando esse documento para provar o que está escrito aqui pela Igreja Romana Católica nessa impressão da Bíblia comentada da edição pastoral 1996, página 528. A página é 528. Está lá escrito, está aqui, claro, e diz que é um livro de ficção, é uma novela, é muito bonito, mas não tem nem evidência histórica. Gente, aí poderia encerrar dizendo se a própria Igreja Romana edita uma Bíblia, onde no início do livro, porque uma Bíblia comentada já afirma que é uma novela, é ficção, é mentira. O que nós podemos fazer? Então, o que nós poderíamos falar? Na verdade, quando você
está ciente de uma mentira e propaga como se fosse verdade, isso é muita malandragem, gente. Isso já é uma malandragem terrível. Isso é uma grande hipocrisia, isso é uma grande falácia que engana. E te garanto uma coisa, todos os católicos que de fato se dizem católicos, né, eu te garanto que uma grande porcentagem nunca leu o livro de Tobías, uma grande porcentagem. Eu conheço muito católico que nunca leu os livros apócrifos, mal lê Bíblia, mas eles seguem mais tradições, culturas que vão sendo impostas através de toda essa cultura religiosa, mas ele não lê Bíblia. Eu te garanto que muito católico nunca leu livros apócrifos e está perdido na história. Tem gente que lê, com certeza, sempre tem gente culta que entende, mas essa pessoa entendida vai saber que a própria igreja, ela refuta a ideia de que será um livro verdadeiro. Ai, 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 coisa terrível, né? Então é uma grande mentira. Outra coisa que eu quero afirmar em relação a esse anjo mentiroso, porque eu chamo de anjo mentiroso, esse Rafael está aqui, Hamalak Rafael, aqui está escrito o anjo Rafael, coloquei em hebraico. Agora, esse anjo afirma, quando ele aparece para Tobias, você vai ter que ler a história de Tobias, porque é uma história até bonita, por isso é uma novelinha muito linda, mas vamos lá. Esse Tobias, que é filho de Tobit, o qual ficou cego por causa que ele estava descansando e pássaros, eles defecaram e caiu o excremento nos olhos, ele ficou cego. E ele começa a padecer porque realmente era um homem justo, que estava sempre enterrando os cadáveres que eram mortos e dava um enterro digno para os seus compatriotas judeus, enfim. Toda essa história é maravilhosa. E Tobit envia seu filho buscar um dinheiro que lhe devia, um parente. Então, o que acontece? Ele, nessa viagem, começa a buscar graça, a virtude de Deus, e aparece um personagem para o ajudar, alguém que o encaminhasse em toda essa viagem. E o que acontece, diz que aparece esse anjo, só que quando em Tobias 5:3 se pergunta realmente quem era esse anjo, ele declara que ele é Azarias, filho de Ananias. Vamos ver em Tobias 5:3, está aqui o livro de Tobias 5:3. Olha aqui, 5:13. 5:13. É isso mesmo? 5:13. Diz: respondeu ele, sou Azarias. Vou ler o 12 também. Replicou ele, que necessidade tem de saber minha família e tribo? Por que perguntas por família e tribo? Porque ele foi confrontado, esse anjo foi confrontado. Continuou Tobit, que é o pai de Tobias. Quero saber tudo conforme a verdade. Olha o Tobit. É aparentemente um homem justo nessa história. Fala assim, quero saber a verdade. De onde você vem? Qual é a tua tribo? De onde você é? E quero saber a verdade. Qual é a tua família, irmão? E qual o teu nome? Respondeu esse anjo, Rafael, entre aspas. Sou Azarias, filho de Ananias, o grande, um dos teus irmãos. Aí Tobit vai exclamar, seja bem-vindo, irmão. Pronto, estamos em casa. Então, peraí. Ele está afirmando uma coisa categoricamente. E está dizendo que ele é Azarias, filho de Ananias. Peraí, desde quando um anjo mente? Se nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Desde quando em toda a história, desde Gênesis, Bereshit até o Apocalipse, vemos anjo mentindo? Há alguns comentaristas católicos que falam assim, não, mas olha, temos a história de Jesus na estrada de Emaús, quando ele já havia ressuscitado, e havia 2 discípulos que estavam ali conversando e Jesus se calou, não falou quem era. Não falou quem era e depois, quando entraram para comer, havendo orado, ele desapareceu. Peraí. Aí dizem, mas se Jesus se omitiu ali, ele também é mentiroso? Não, Senhor. Em nenhum momento o nosso Salvador mentiu. Em nenhum momento o nosso Salvador afirmou ser um personagem, sendo que era outro. Isso aí é uma grande mentira descarada que não pode ser aceita. Então, o caso de Jesus, como eu posso fazer? Entrar em algum lugar e simplesmente não falar quem eu sou. Quem vai me reconhecer, que me reconheça. Que me reconheça. Eu entro em algum lugar e não vou falar quem eu sou. Estou mentindo? Claro que não. Eu estou simplesmente calado. Jesus não mentiu, por favor. Se alguém afirma
que Jesus mentiu, está cometendo um pecado gravíssimo. Então Jesus não mentiu, ele simplesmente foi perguntado, ele não se identificou. Agora, se os discípulos não o reconheceram, o problema é deles. Chegou a hora que o reconheceram e aí ele desapareceu. Então não venha falar coisas enganosas para poder afirmar aquilo que esse anjo está fazendo. Porque você falar, sou filho de fulano e meu nome é fulano, sou Azarias, e também filho de Ananias, espera aí. E aí o Tobias tem nem confiança. Isso aí não tem base bíblica, nem apoio na Sagrada Escritura, como falei, desde Gênesis até Malaquias, como também na Nova Aliança, na Bíblia da Shell, você não vai encontrar um anjo mentiroso. Então, esse anjo Rafael não está de acordo com toda a ação dos malaquim, que são os anjos, desde o passado até os dias de hoje, que atuam no meio da igreja, como também futuristicamente no livro de Apocalipse. Então, esse anjo é um anjo mentiroso, você há de convir. Depois ele se revela. Mas por que você não falou que você era um anjo? Por quê? Ah, aí começa a história, né? Aí começa a grande história. Então, essa é a grande mentira. Outra coisa, que o anjo manda Tobias fazer, e está no capítulo 6, versículo 8. Vamos ver no 6, 8. Diz assim, respondeu aquele, que seria, na verdade, o anjo que está falando, o coração e o fígado do peixe é preciso queimá-los em presença de homem e mulher que sofram ataques ou achaques de demônios. A fumaça, diz em outra versão, que vai fazer com que males, demônios saiam. Para quem não conhece a história de Tobias, ele conhece uma moça que é Sara, o nome dela, e essa moça, ela já havia contraído núpcias com 7 homens, 7 maridos tinha tido. E na noite das núpcias, um demônio chamado Asmodeu vinha e matava, sem que eles tivessem relação, sem que eles tivessem a noite de núpcias, eles morriam antes. Havia uma, entre aspas, uma maldição. E essa Sara depois vai se casar com Tobias. Leia a história para conhecer. Não aconselho ninguém ter esse livro como meditação espiritual, porque você vai entrar em confusão. E diz a história que até uma serva, que a própria Sara estava batendo nela, ela reclama, você já teve 7 maridos e na noite das núpcias teus maridos morreram porque esse demônio Asmodeu, na verdade você é a culpada disso. Essa menina, essa jovem, ela entra em frustração, chora e ela quer se matar, ela ia se enforcar, mas na hora de se enforcar, de cometer esse ato terrível, o que acontece? Ela recapacita e diz, espera aí, eu estou servindo o Deus Todo-Poderoso, vou magoar meu pai, vou entristecer meu pai, enfim, começa um dilema, ela acaba não se matando. Ainda depois vai conhecer o próprio Tobias, aí começa um enredo para que eles possam se casar. Mas olha, preste atenção, queimar, onde eu quero chegar, queimar vísceras de peixe, também tenho que explicar a história do peixe. Estava lá Tobias, no rio Tigre, e o que acontece? Acompanhado já com esse anjo, acompanhando na viagem, esse peixe grande tenta devorá-lo e o próprio anjo Rafael, conhecido como o Azarias, né? Diz, pega o peixe, ele pega o peixe, domina o peixe, e eles matam o peixe, arrancam as vísceras, salgam o peixe, comem parte do peixe, se alimentam para a viagem e levam o coração do peixe, e levam o fígado e o fel. Inclusive esse fel vai servir depois para curar o próprio Tobias, que é o pai do Tobias da cegueira. Olha que confusão, isso é uma confusão maluca. E, lógico, o fígado e o coração, um pedacinho deles são colocados para que a fumaça espante demônios. Lembrando que essa jovem era atormentada por um demônio que matava os seus noivos na hora das núpcias, e era o Asmodeu. Então é isso, gente. Que invenção é essa? Que feitiçaria? Para quem não sabe, a cultura de queimar vísceras de peixe era uma cultura pagã assíria. E para espantar algum tipo de demônio, nunca você vai ver queimar vísceras, coração ou fígado de peixe, ou expiação, qualquer coisa desse tipo não procede da cultura judaica. Você vê que para a expiação de pecado havia o derramamento de sangue de macho cabril ou de cordeiro, até boi, se faziam sacrifícios ao Senhor, o cordeiro principalmente, e os sacrifícios que se faziam constantemente. Até Salomão sacrificou milhares de bois.
e fez oferendas, homens fizeram oferendas, era a cultura judaica derramando sangue, ou queimar incenso ali, o próprio sumo sacerdote Cohen Gadol, ele ali queimava incenso no incensário no HaKodesh, que seria o lugar santo, você sabe disso. Então não procede isso, não tem base bíblica nenhuma, não tem base bíblica nenhuma, e nós não podemos aceitar qualquer tipo de mandinga que seja feita, talvez para apoiar qualquer tipo de manifestação, que às vezes são doutrinas totalmente pagãs e heréticas. Isso não procede. Qual é o argumento que muito católico tem? Mas espera aí, olha o argumento que eles falam. Por isso aí desculpe, é malandragem e safadeza. Jesus cuspiu no chão, pegou saliva e lodo e curou o cego. Certo? Sempre ensino, não pegue essa base como doutrina. Porque eu não posso pegar um ato isolado para fazer doutrina. Doutrina é doutrina. E o próprio Yeshua, o próprio Jesus Cristo, para quem não entende em hebraico, em português é Jesus Cristo, e Jesus Cristo em espanhol, Jesus Christ em inglês, esse Jesus, ele ensinou doutrinariamente como expulsar demônios. Ele falou, em meu nome expulsarão demônios, se houver doentes serão curados, em meu nome. E toda a história apostólica, doutrinária, ensina que em nome de Jesus, há somente uma parte que Tiago confirma de que se alguém é doente, pode se ungir com azeite, simbolicamente. E até os pecados serão perdoados se houver oração e ministração. Essa é a doutrina, não posso fugir da doutrina. Agora, Jesus, por que cuspiu? Me perguntou, por que ele cuspiu? Não é o tema agora, mas por que cuspiu? Porque querem pegar esse ato de Jesus para apoiar mandingas pagãs. Isso não procede. Feitiçaria não procede. Não tem apoio bíblico doutrinário. Agora, Jesus cuspiu por quê? Porque os cegos de nascença, pessoas que tinham defeito, normalmente eram vistos como pessoas amaldiçoadas e por alguma maldição, de fato, a consequência veio e a pessoa nasceu cega, enfim. E o cego do tanque de Siloé estava ali e com certeza quando os judeus viam passar alguém amaldiçoado, existia o costume de cuspir no chão. Cuspir no chão. Então era rejeição, eu não quero isso para mim, se cuspir. Como até hoje os judeus quando não querem algo, vem algo abominável, eles cospem literalmente no chão. Agora, Jesus cospe no chão e pega lodo, ou seja, ele fez algo simbólico, por isso que algo simbólico não pode ser doutrina. Tudo aquilo que era feito isoladamente por Jesus, o fez de uma forma peculiar e ele o fez, e a canonicidade e o reconhecimento dos escritos espirituais confirmam isso, por favor, né? Mesmo assim não pode se virar uma doutrina. Já pensou uma igreja do cuspe santo? Não tem sentido. Ou do lodo santo. Porque invenções desse tipo, desde a igreja romana como uma ala hoje em dia da igreja protestante, está abraçando. Então nós não podemos aceitar isso. Jesus simplesmente, simbolicamente falou assim, olha, tudo aquilo que era segregação, maldição para você, tudo aquilo que discriminava você, tudo aquilo que era o teu opróbrio cego, eu vou pegar esse cuspe, como ideia agora, eu vou cuspir não para te rejeitar, mas vou fazer um lodo para te restaurar. Há quem diga que o cego, como era de nascença, não tinha o globo ocular, há quem diga que Jesus fez o globo ocular e colocou. São conjecturas. E fez o globo ocular e criou, o verbo bará ali, criando do nada, pela essência do Espírito, os olhos, e ele foi se lavar e de fato enxergou, tá? Repito, isso não pode ser doutrina, é um fato isolado. Isso não dá direito a eu apoiar costumes pagãos de queimar vísceras, de estar com a fumaça espantando demônios. Não tem nada a ver. Então, esse anjo mentiroso manda queimar coração e fígado desse peixe para poder espantar demônios. Inclusive a imagem, porque os romanos gostam muito de imagem, de gesso, de metal, enfim. Quando desenham Rafael, colocam ele com um peixe. Olha, isso é um costume totalmente pagão. Não tem nada a ver em relação à doutrina cristã. Outra coisa importante que devemos destacar, já falei sobre a mentira, falei também sobre o coração e o peixe. No ponto número 5, Tobias 1,15 afirma que Senaqueribe
foi filho de Salmanasar. Pode ver aqui em Tobias 1,15, onde afirma claramente, diz assim: quando, porém, morreu Salmanasar, sucedeu-lhe no trono o seu filho Senaqueribe. Isso é falso, porque está comprovado historicamente que Senaqueribe foi filho de Sargão, Sargão II. Você pode ver esse nome em Isaías 21. Então, isso é uma afirmação falsa, totalmente falsa. Então, devemos estudar história, ter conhecimento para poder afirmar que um livro, além de ter uma estrutura canônica, reconhecida espiritualmente, ele também precisa ter uma história verídica de acordo com a história universal, confirmado pela sua historicidade, tá bom? Ponto número 6, em Tobias 12:9, diz que dar esmola livra você do pecado e te dá a vida eterna. Esmola salva e purifica de todo o pecado. Será que isso é fato? Será que isso é aprovado pelos judeus? Dar esmola, com certeza, é algo muito bom. Mas em nenhum momento na doutrina judaica diz que dar esmola salva você e nem tampouco te dá libertação do pecado. Está lá em Tobias 12, diz claramente isso. E isso não condiz com a doutrina. Agora, para nós, na Brit Hadashah com Jesus Cristo, com Yeshua HaMashiach, diz: o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Não podemos afirmar que esmola pode me dar salvação. Olha o que diz aqui em Tobias 12:9, diz aqui claramente: a esmola salva da morte e purifica de todo o pecado. Os que dão esmola serão saciados de vida. Peraí, como que pode? Ela me livra da morte, nem me purifica de todo o pecado. Nem judeu acreditava nisso, porque precisava de expiação e derramar sangue de cordeiro para isso. Assim também, na Brit Hadashah não tem apoio, porque nós sabemos que somente o sangue de Cristo agora, o eterno sacrifício, nos purifica de todo pecado. Tá aí, gente, alguns pontos posso falar desse anjo Rafael, que podemos duvidar quem ele é, porque ele mente, e em si o próprio livro de Tobias vai falar coisas que não procedem da autoridade canônica, como também da autoridade da sã doutrina. E nós precisamos estar muito alerta. Entre outros livros, por exemplo, o livro de Macabeu, muita gente diz: um livro lindo, é histórico. Sim, mas ali há uma afirmação que é necessário, ou é possível, interceder pelos mortos. Isso não condiz com toda a doutrina da Brit Hadashah. Isso não procede. Não esqueça de uma coisa, que há muito judeu místico. Muita gente pensa que judeu é lindo, maravilhoso. Não, há muito judeu místico, há muitas linhas de judaísmo e há muito pensamento judaico místico que se desviou para o paganismo e se contaminou. Tem judeu que acredita na reencarnação, tem judeu que não acredita que há vida após a morte, tem judeu até ateu, e vê a filosofia deles de vida como uma filosofia de vida para aplicá-la e não crê piamente num Deus Todo-Poderoso. Como há judeus que têm costumes malignos, que não tendem até para feitiçaria. Gente, nós temos que tomar cuidado com isso, muito cuidado com isso. Nós somos seguidores de Jesus Cristo, somos cristãos, seguidores de Yeshua HaMashiach, como sempre falamos, mas somos aqueles que têm base na doutrina, pregamos a doutrina cristã e não temos base para apoiar coisas que não são aprovadas nem por Deus, nem pela Igreja do Senhor. Tá bom, querido? Deus te abençoe e vamos continuar nesse processo para entender mais sobre tudo aquilo que é engano e tenta nos desvirtuar da verdade. Um abraço e um beijo no seu coração.